valente, com braços fortes, sou a própria esperança. Nasci na terra de gente bamba, pura beleza singular, eu sou o samba. Um novo evento, sedutor e capaz, promessa dos futuros carnavais. Um novo evento, sedutor e capaz, promessa dos futuros carnavais. Alô, meu povo do samba, cá estamos nós com mais um programa Aquecendo os Tamborins, aqui na TV Mais Brasil, com você todo domingo à tarde, logo depois do programa do Netinho. Chega nós aqui, eu, Eduardo Festa, conduzindo o Aquecendo os Tamborins até o meio da tarde aí. Avisa todo mundo, hein? Avisa geral aí que tá rolando o Aquecendo os Tamborins. Falar um pouco da nossa cultura do samba aqui, da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Lembrar você sempre que este programa tem a produção da Lijunes, Liga Jundiaí das Escolas do Samba. Também fomos aprovados na Lei Paulo Gustavo, uma lei de incentivo à cultura. Temos o apoio da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí, também da Prefeitura Municipal de Jundiaí e do Ministério da Cultura. Pouca coisa para você? Esse é o programa Aquecendo os Tamborins aqui na TV Mais, essa parceria que já vem aí de 2 anos, essa parceria sensacional aqui do programa Aquecendo os Tamborins. Sem mais delongas, hoje um programa mais que especial. Hoje a gente está com um baluarte do samba paulista aqui com a gente, que vem de uma família tradicional do samba, que vem de uma linhagem fina. Vocês vão ver a classe da pessoa. Então, sem mais delongas, satisfação imensa. Cleiton Diamante, seja muito bem-vindo ao nosso programa Aquecendo os Tamborins. Muito obrigado, Edu. Um prazer poder estar aqui com vocês, né? Eu sei que todo mundo chama de festa, mas eu tenho o bordão de chamar de Edu, né? Uma questão mais pessoal. Fica à vontade. Muito obrigado por poder estar aqui no programa, né? Aquecendo o Tamborim. Contar um pouco da trajetória do samba, da linhagem familiar e das vivências que tivemos ao longo dos anos. E estamos tendo, né? Porque não acabou ainda, estamos vivos aqui. Sim, do Brasil. Eu não vou nem falar de São Paulo. São Paulo faz muito parte de vivência ainda da minha história, mas do Brasil, que eu tive o privilégio de partilhar da nossa arte e cultura do samba. Show de bola. Você que é historiador, você que é um cara que tem uma vivência de samba, você que vem de uma família tradicional no samba, queria que você falasse um pouco, Diamante, da sua chegada nesse mundão aqui, que já vem de uma linhagem do samba, que você falasse um pouco da importância e da relevância disso para você e como que foi essa sua introdução do núcleo familiar do samba até se institucionalizar como passista. Como que foi essa caminhada? Não, maravilha. Eu vou ser bem breve, viu? Eu venho de uma família que migrou de um distrito de Salvador, migrou um pouquinho ali para o Rio de Janeiro, Capivari, São Paulo, e se concretizou na zona norte de São Paulo, onde é chamado o Reduto do Samba, na Casa Verde Alta, onde ali se dá os meus avós por casado, nascem os meus tios, né? E depois, enfim, minha mãe. E na questão sambística, a família já vinha com toda essa vivência de outros distritos, de estados, e aí começa tudo isso em São Paulo. Mediante a isso, eu venho de oriundos de um pavilhão muito tradicional, que é Unidos do Peruche, né? Onde seu Carlão, meu tio-avô lá, minha mãe, Elizabeth, rainha da Unidos do Peruche também. Não, mas peraí. Vamos contextualizar, porque o cara ele fala com uma naturalidade. Sou o sobrinho neto do seu Carlão da... Não, pera, vamos lá. Como é que... Fala disso daí. Seu tio-avô, sua mãe, isso. Peruche. Vamos focar, porque a gente tem várias fases da sua vida. Vamos focar na origem aí. Vamos dar origem. O que acontece? Minha família, ela já vem de vivências do Carnaval de São Paulo, tirada já do Rio de Janeiro de muito tempo, tá? Anteriormente, a concretização aqui, porque eles tinham essa vivência aqui e no interior de São Paulo, em Capivari e Ribeirão Preto. Com isso, já tinha o Bigada, o jongo, que na verdade eu não falo muito disso, mas é o que eu gosto, né? Que é a cultura mesmo dos toques, dos tambores e da ancestralidade religiosa. Que eu venho de uma cultura de entendimento. Alguns me perguntam se eu sou inserido, né, nessa questão ancestral de religião, de cultuação. De fato não, mas eu tenho um respeito, um entendimento,
de determinações de como proceder nesse caso. Mediante a isso, a família ela já vem extensa, né? Desde juntas na fundação de uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de São Paulo, uma das, porque não é a única, é a Unidos do Peruche, o qual eu tenho um apreço, falo muito pouco, do meu tio-avô lá, seu Carlão. Minha gratidão, um enorme abraço a ele, a Sônia. Quero dizer que, pelas vivências de aprendizado que tive e tenho na Unidos do Peruche, se concretizou pelos mais velhos, nesse caso ele também, entre muitos outros, né? Costumo dizer que hoje a família se encontra um pouco afastada do pavilhão, mas de uma linhagem de muitas vivências. Vou retratar uma delas aqui antes de vir para minha mãe. O que era as festas do Havaí do Peruche, o que era um toque de bateria, um hipnique. E com esse privilégio, nesse contexto de fala, posso falar com muita ênfase de preenchido o coração. Minha mãe ocupar a frente da bateria da Unidos do Peruche, o que era aquilo, né? Elizabeth. E aí, mediante a isso, a gente vem com uma acultuação de entendimento. Eu queria partilhar com você que hoje a gente vem e vê nas casas decorações. E aí o que me traz da infância de vivência, de lembrar do que era um peruche e de o que era uma questão familiar, fora as vivências de estar à frente disso, era um vaso de barro. Nesse vaso tinha as penas gigantes. Quem é do carnaval antigo vai saber do que eu estou retratando e está falando. Tinha essas penas gigantes. E aí eu ficava me perguntando, nossa, que bacana. E aí eles tinham uma mania de cobrir atrás da cortina da sala esse vaso, na época de quaresma, né? E fora isso, quantas inúmeras vezes eu vi sobre a casa o pavilhão da Unidos do Peruche, porque se defendia aquele pavilhão, né? E o que me traz muita vivência era ver ele feito com lantejola, né? Isso me traz uma recordação. E aí eu tive recentemente um privilégio que ele foi encontrado, deteriorando um pouquinho, com mais de 50 anos, vamos dizer assim, e ainda sacralizado como foi na época pelo ritual feito em cima dele. Com todo o respeito à transmissão aqui, ainda com o sangue dos rituais da época. Sim. Desse pavilhão, que hoje se encontra com o departamento que cuida e vai sair em São Paulo, que é a questão sambística, né, das suas origens e fundação. Me deixou muito emocionado, fiquei muito feliz. Fui buscar com a pessoa responsável esse pavilhão. Não está a poder da minha família, porque não é meu, né? É nosso, para quem é do samba, quem partilhou de tudo isso. E aí eu venho dessa linhagem de vivência, minha mãe, quantas recordações maravilhosas dentro de casa, se arrumando, se organizando, para poder festejar toda essa questão da nossa arte e cultura. E aí eu venho crescendo com todo esse aprendizado. Te contei um pouco que era o Unidos do Peruche. O que eu tenho muito de vivência, de lembranças, eu posso falar alguns mestres aqui. Por né? favor. Tipo, eu hoje aqui, você historiador, eu tô aqui como eu vou falar aluno, do que hoje. eu tenho de aprendizado. Assim. De moleque, eu vou lembrar do mestre Magui, do Zinho, do que eram aquelas mulheres belíssimas à frente da bateria do Peruche. Fora o Peruche, eu tenho muitas lembranças do que era um camisa verde e branco. Pouca coisa, mas eu lembro pouca coisa da Sociedade Rosa de Ouro. E lembro muito da Águia de Ouro, porque a gente dividia. Ia-se pro Peruche, saía do Unidos do Peruche, ia pro camisa verde e branco, ficava ali no camisa e depois dava um pulo na Águia de Ouro na Pompeia. Então já era ali naquela questão do reduto. Eu não peguei a questão Peruche do que minha família vivenciou de a sua fundação, que era lá no Morro do Caqui. Para quem não sabe, eu sou oriundos e desde questão de avós, em 1900 e pouco, meus avós já casam na zona norte de São Paulo. Antiga Rua 1, atual Epaminondas Melo do Amaral. Então uma pessoa negra, já naquela época, já, vamos dizer na atualidade, empoderada, né? De avós que já proviam de sítios e moradias. Eu costumo dizer que a casa da minha avó, ela ainda é uma questão histórica, poderia ser tombado pelo patrimônio do Estado, ela ainda é de barro. Por mais que eu sofreu essas modificações, a casa ainda permanece com uma boa parte dela intacta. E aí, se falar historicamente, para uma negra casada num cartório, com todo esse empoderismo... Começo do século passado. Já estava lá se empoderando, com cavalo, aí depois tinha as bananas. E aí, enfim, depois nascem os filhos, se perde um pouco disso. Minha avó faleceu primeiro, Odete Assunção, né? Sou da família Assunção, para quem não sabe. E Luciano também, que é da família do interior de São Paulo, migrado ali para o Rio de Janeiro, família Assunção Luciano.
Com isso, eles começam a se juntar. Então, historicamente, eu já tinha essa vivência na família de ouvir falar muito da questão samba. Muitos me perguntam, mas por que você desenvolve o samba, você fez aula? Como é que essa questão do seu entendimento de samba rock? Eu já tinha isso de ver, mediante uma fogueira no quintal, o que era o jogo do jongo e a umbigada que eles faziam ali. E após isso, eu tinha as vivências do samba rock, como que era o toque. Eu vou dar um exemplo, meu tio tinha uma mania de, eles batiam no dedo e faziam a marcação. Então, com isso, eu já tinha uma questão da audição. Vamos se ouvir para se praticar. E aí a gente vai indo, vai indo. E aí como é que eu sou inserido no samba? Que é a pergunta que você fez. Para quem não sabe, a minha mãe grávida de mim, ela tinha uma questão já de participante, né? A bateria, a escola de samba, e a questão religiosa. Então, grávida, com os peitos de fora, já fazia parte do desfile do carnaval, para quem não sabe. Então eu já venho daí. E aí ela tem essas vivências. Entre meus irmãos eu sou o caçula. E após isso ela dá uma recuada, né, do meu nascimento e a questão religiosa das práticas de exercício. E aí me perguntam também, mas você tem a questão lá de prática? Ela já fez todo o ritual enquanto grávida, após e aí depois enquanto criança. Inserido. Já nasci ali no meio da cultura religiosa e sambística. Após isso, quando moleque eu vou fazer parte da ala das crianças, só que eu me lembro bem, para quem não sabe, e eu podendo aqui retratar, eu me lembro daqueles desfiles entre a São João, não sei se é São João e Tiradentes, ela desfilando e ali no guarda-reio ali, a gente do lado, com os irmãos, então eu tive muito dessa vivência. E da Zona Norte o que não me falta recordações é aquele números ônibus. Eram inúmeros ônibus que as ruas ficavam fechadas. Outra coisa também que eu me lembro, quando garoto, das vivências de carnaval, a bateria e os mestres tinham um ritual de tocar e passar cultuando. Na minha casa, nesse caso, era Nossa Senhora da Aparecida. Os santos de cada morador. Tinha a Nossa Senhora de Fátima, que era o seu Atílio, e aí tinha São Benedito, que eu tive a oportunidade, e a minha família também fez parte. Não é que eu estou trocando, mas eu estou trazendo um pouco dessa vivência. É a família do Reinado, de São Benedito. Para quem não sabe, a minha família... Na Zona Norte tem ainda, né, a festa, né? Tem essa festa da excursão para São Benedito, e a minha família fez parte dessa realeza de São Benedito. Eu não fiz parte da coroação deles lá, mas os registros, as fotos comprovam. E também tinha a questão do Lago do Paissandu, no centro de São Paulo, né? Minha família já vinha desde aí. E voltando na minha parte, eu tive a oportunidade de ser inserido desde muito garoto. Com isso, faço parte da ala das crianças. Aí eu venho crescendo no samba e tive a oportunidade de tocar em algumas baterias, ter um aprendizado. Eu não sou expert, né? Eu costumo dizer que eu deixei esse talento para o meu irmão, hoje não mais existente, nesse planeta chamado Terra, de ser o cara do repinique, mas eu toco bem. Mas eu era um cara que dominava uma caixa. E eu toco bem até hoje. Aí eu tocava a caixa. E aí depois eu tive o privilégio de fazer parte de um concurso e entrar para uma escola de samba, que eu posso dizer que eu tenho por ela um apreço, um respeito e uma gratidão imensa, que é a Sociedade Rosas de Ouro, que é aí tudo que se inicia no que hoje me fez chegar até aqui. E isso é muito legal você dizer, porque assim, tudo Zona Norte ali, né? Tudo Zona Norte, um pouquinho da Zona Oeste ali, uma pontinha, e aí você, de uma família tradicional, de uma escola que frequentava outras quadras e se descobre passista, entre aspas, né? Porque né, eu acredito que você já vinha dessa prática, já tinha o hábito, mas vamos colocar assim, é coroado passista numa escola, numa cormã. Como que foi esse momento? Se foi meio contraditório para você? Então, como que... por mais que eu tinha essa... No momento que não acontecia, né? No momento que não tinha assim, porque hoje o passista, ele é parte integrante da corte na frente da bateria, mas homem nem passava na frente de bateria antigamente. E aí, aproveitando do ensejo, alguns falam assim, mas tinha cara na frente da bateria. De forma alguma, o que eu tenho de conhecimento, tanto depois historicamente, mas como vivência familiar, tinha-se os frigideira, que eram os famosos
vamos dizer, fazia malabarismo à frente da bateria. Frigideira, com pandeiro, isso, mas prato. não era um passista à frente de uma Não. bateria, porque isso não se tinha. E aí eu vinha de uma escola... Isso é muito recente. Eu vinha de uma Muito escola recente. tradicional. Que escola tradicional é essa? Para quem não sabe, é Unidos do Peruche. Com todo o respeito, hoje quero dar os parabéns aos dirigentes, ao longo dos anos e a sua trajetória de construção, dessa abertura, no qual me enquadro, né? E tive a oportunidade também, né? Eterno passista de ouro da Unidos do Peruche. Posto esse que será eterno meu, tenho ele. Sei que eu não tenho frequentado a quadra, mas um dia tão breve a gente retorna à casa da onde a gente vem como origem. Bom filho é casatório. Isso. O que acontece? Não podia se dançar. Um homem à frente de uma bateria, você tocava, mas tinha, como se dizer, Ó, você tinha que ter uma... História recente, cara. Gente, olha, essa história de homem na frente da bateria não tem 10 anos. Isso. Não tem 10 anos. De uma maestria, assim, de observar uma bela mulata, ou uma bela mulher, como assim se dizia pela sociedade, à frente de uma bateria, mas um homem de forma alguma. E aí eu tive a oportunidade de ir pro Rosas, aí eu ganho e passo a representar a Sociedade Rosas de Ouro. Mas como é isso? O cara tá ali à frente do Rosas, podendo estar bagunçando. E assim, por isso que eu digo que eu tenho muita gratidão pela Você foi, então... Peraí, de você foi o Rosas. primeiro... Não, o Rosa de Ouro teve, né? Antes de mim, teve outras pessoas da linhagem deles lá, que não me compete, né? Tanto que eu passei uma questão no Rosa de ouvir dizer que eu não era de lá. Mas o de lá é quem samba e quem mantém e leva a tradicionalidade da cultura. Isso eu levava de uma ancestralidade que eu tinha já no sangue. Sim. Então foi super bacana para mim. Sou muito grato a essa casa. Aprendi com uma maestria de um comportamento muito bacana, de ser um bom garbô, andar bem vestido, ter um olhar clínico, um bom comportamental, falar corretamente. E aí isso foi muito bacana para mim. Com tudo isso, ali no Rosa de Ouro, eu venho dançando, construo uma parte, mas lembrando que eu já tinha minha questão sambística na Unidos do Peruche. É que ali era um âmbito de mídia, vamos dizer assim. Você tinha mídia e tinha alguém tá te vendo. Sim. Então lá a gente mandava ver, ia nos ensaios, sambava, dançava, tirava onda. Com isso, eu começo minha trajetória como passista. Aí você fala pra mim, mas você foi passista primeiro no Rosa de Ouro? De forma alguma. Minha primeira vivência como passista foi na Unidos do Peruche, Morro da Casa Verde. Vamos se dizer aí, não posso esquecer de uma baluarte do nosso samba, Dona Guga. Eu tive o privilégio de ser passista no Morro. E aí depois eu também tive o privilégio de ser mestre sala mirim do Morro da Casa Verde, para quem não sabe. O Morro tinha um quadro mirim de mestre salas. Então eu tive essa vivência. Não dei continuidade, mas eu tenho domínio da arte do bailado, que é diferente do riscado no meu ponto de entendimento como sambista, né? O mestre sala, ele baila ao entendimento de, na verdade, saudar um pavilhão que é seu manto maior. E protegê-lo. E aí o riscado é de você trazer a ancestralidade, de riscar o chão e mostrar a sua cultura sambística. Então eu tenho entendimento de maneira diferente, porque é por onde eu dissemino o meu conhecimento e as minhas vivências. Mas, com todo respeito, a quem faz essa miscigenação de mistura e entende de ambos, né? Mas eu sei me colocar no lugar que me cabe, que é o riscado. Com isso, eu vivencio essa vivência no Morro da Casa Verde, Dona Guga e toda a sua família, meu eterno respeito, de poder ter feito parte dessa casa. Depois eu vou voltar no Morro da Casa Verde, porque eu retorno anos depois ao Morro. Aí eu volto ao Morro da Casa Verde como diretor de levar o que, quando garoto, eu tive como aprendizado como sou passista. Aí eu passei diretor de malandros e passista do Morro da Casa Verde. Que legal. E aí é algo muito importante que a gente constrói ao longo da nossa trajetória. Voltando na Unidos do Peruche, eu começo ali, ala das crianças, tudo, aí eu sou passista do Peruche. Com essa questão de ser passista do Peruche, eu tenho o privilégio de conviver com inúmeros presidentes. Vou retratar aqui Walter Guarilho. Muito obrigado pelas vivências. O que era a Lapa daquele presidente. Valtinho, para quem não conhece, falo Walter Guarilho, mas o presidente Valtinho. Trabalhei no Barracão. Foi um dos primeiros presidentes mediante ao carnaval que eu tive o privilégio de receber um cheque. Né? Trabalhava lá no Barracão, porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, que vivência você teve? Tive vivências também de trabalho. Eu entendo de uma alegoria, eu entendo de você fazer uma peça, de você queimar, colar, e hoje em dia cola quente, né? Mas se sujava a mão com cola de madeira, cola plástica, então eu tive tudo isso. O que era aquele carretilho, o que era aqueles... Enfim, inúmeros materiais que eram usados.
Trabalhei lá no barracão com esse presidente, recebi o cheque, né? Que era aquele cheque que a gente ia, voltava e não recebia. Presidente de escola de samba, muito grato pelo aprendizado. Costumo dizer que tem mestre-salas, posso dizer um deles. Quando foi fundado o Império da Casa Verde, ele foi o primeiro mestre-sala. Então eu fui o primeiro cara que trabalhava no barracão, que fiz, na verdade, o bastão dele. Ele, quando me vê, fala pra mim, nunca vou esquecer. Trabalhava no barracão e te pedi um bastão. E você fez o meu primeiro bastão. Mas é com o amor que a gente tem pela arte da cultura. E aí eu entendia muito dos adereços, e entendo. Só mantenho no meu quadrado, como eu disse, na parte que eu tenho como aprendizado. Voltando no samba, e foi indo, Edu, e eu começo a me aprimorar nisso. Na dança. A família de início tinha um certo preconceito. Imagino. Você dança. Aí eu tinha primos fora já do país, que já dançava também. Família entendia um julgamento. Aí tinha, anteriormente na minha família, hoje não mais, porque hoje em dia abrangeu isso do entendimento, que hoje em dia você viaja para fora para poder dançar, todo mundo te vê, a mídia, a tecnologia, mas eu venho de uma forma que você ligava por orelhão, e se você falasse que você ia para fora do país para dançar, você estava se prostituindo, estava se vendendo, sim, o dinheiro não era de uma forma fácil, pois bem. E aí eu começo a dançar. E você chegou a ir para fora do país com a dança? Cheguei, mas assim, não com a dança, tá? Eu cheguei a ir a estudar, e aí eu tenho o privilégio de fazer a dança, né? Unir o útil ao gosto. E aí eu tive o privilégio de dançar, e foi muito bom para mim. Ah, você perguntou de fora, quero aqui dar um grande abraço ao Tobias do Vai Vai, ex-presidente, um compositor de anos. Alô, Bela Vista. Tobias, Elisete Rocha, quero minha gratidão a eles, porque eu tive o privilégio e pro bloqueio familiar de chamar e ir à África com eles, né? Enquanto o Tobias presidente, e já dançava. E foi um privilégio para mim isso. E o leque continuou se estendendo ao longo dos anos. E eu quero pedir muito obrigado pelo respeito, pelo conhecimento. Aí todo mundo fala, você fez parte do Vai Vai? É uma casa que eu passei também, porque eu frequentava o Sambari, Projeto Radial. É que eu não trago essa tradicionalidade da minha vivência. Sambari Love, Rui Barbosa. E aí saía de tudo aquilo e ia pro Vai Vai. E aí eu tive essa oportunidade, família bloqueou, enfim. Anos depois, recebo um convite que eu levo pro coração, do Tobias, junto da esposa dele. Ela vai gravar Seu Zé, e ela fala que de forma alguma, depois de maduro e crescido, eu não deveria e não poderia deixar de ser o Seu Zé do clipe dela. E aí eu passo a incorporar Seu Zé e fazer a gravação da Elisete Rocha. Meu imensa gratidão, meu respeito, uma família tão tradicional como é o Bexiga do Vai Vai, você ter esse privilégio. E as vivências que eu tive com o Criolé, meu grande abraço. Criolé. Né? Grande mestre aí nosso do samba. E é isso, voltando no Peruche, eu tive vivências marcantes na minha vida de desfiles, de carnaval, de aprendizado, Sociedade Rosas de Ouro. Após isso, eu vou ao Rio de Janeiro. Mas assim, voltando aqui um pouquinho, você, enquanto passista, sim. Acabou, né, andando, circulando por várias escolas, né, várias cidades, acredito. Recentemente eu quero agradecer a Liga. Eu fiz parte do time da Barroca Zona Sul de passistas no ano de homenagem ao Pelé. Ela postou o que era anos antigos de uma barroca. E eu estava naquele desfile fazendo parte, o que era aquele AMB para mim. Sim, e aí eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente esse seu início de passista, porque assim, a partir daí você começa a fazer isso, mas era, como é que eu vou dizer, o passista masculino ele já estava ali dentro inserido sim. na escola, mas ele não tinha destaque, não tinha visibilidade. Eu entendo. Então, eu acredito que você, dentro da sua construção, você começou o quê? Contribuir para a divulgação dessa função. Muito. Né? Porque, assim, eu olho para um passista de ouro, né, como a gente chama aqui em Jundiaí, sim. E não tem como isso me veio porque você citou o Seu Zé aqui agora. E o passista, ele remete ao Seu Zé, ele remete ao sambista da antiga, né? Sim.
aquele cara que apanhava da polícia, aquele cara que era preso, que era morto, né? Então, assim, você traz uma representatividade não só ancestral, mas contemporânea de uma realidade que, infelizmente, a gente ainda vive, né? Consequências dessa época pós-escravização dos nossos ancestrais. E é uma responsabilidade muito grande você trazer isso, né, na sua dança, e você indo para esses espaços divulgando. E como que se deu essa ampliação? Você abriu uma escola ou você ia para dentro das quadras e você tinha cada quadra você tinha grupos de alunos? Como que o Diamante ele transforma, ele participa dessa divulgação, né, e ocupando essa nova função, né, que a partir dessa época, não digo que foi nesse ano, mas a partir desse momento que a coisa começa a ficar um pouco mais leve, o passivo, porque assim, e depois você fala um pouquinho também da diferença, porque eu vejo passistas que ele tem o samba feminino, né? E não deixa de ser um passista, são características, eu acho que tá tudo bem. Mas o malandro, o passista masculino, ele tem um jeito, né? E o samba feminino é outra coisa, o samba da cabrocha é uma outra situação, né? Pegando o gancho e descrevendo com maestria a sua pergunta, que eu acho que é coerente mesmo, você fazer a narrativa de tudo isso, o que acontece? Quando eu começo a ter essa oportunidade, eu entro para o time, que hoje em dia não é mais existente nem no nome, nem feito, mas hoje é administrado de uma outra forma e também seguindo a tradicionalidade do samba. Eu entro para um time Renovação Rosas de Ouro. O time chamava Renovação. E esse time é composto por um diretor maravilhoso, um grande amigo meu, de muitos anos, continuando aí sendo meu amigo, que é o Campitelli. Com isso, tinha a Renata anteriormente a ele, e a tia Dorinha. O malandro tinha uma característica. E a característica do bom malandro, pelo menos do que eu vivenciei, tá? Com todo o respeito a quem veio anteriormente, porque se você não tivesse vindo, eu não estaria aqui. Então eu não estou aqui descrevendo o que fizeram, eu estou descrevendo a minha contribuição relacionada ao que eu que você viveu. Isso. Com isso, o que mais me incomodava e o que eu tinha de muita vivência no Rosa era um bom garbô, um cara muito bem vestido. Então lá era a regra da casa, você está com uma camisa muito bem alinhada, com uma calça no vinco, nunca vou esquecer, a passadeira de casa deixava a minha calça no vinco, assim, que você tinha que chegar no Rosa de Ouro impecável. E aí um bom chapéu, a gravata, e aí mediante isso, sobre o bolso. Então a gente tinha muito isso, a representatividade. Como é que se tinha? Falando, nossa, eu sou um passista. Então você tinha um determinado respeito, a gente se portava como tal. Dançava ali, eu sempre tive um samba diferenciado para os demais do que tinha daquela época. Com isso... Então, um bom garbo? Mais ou menos. Falta gravata aí, porque a linhagem da camisa modifica. Esse aí também. O que ocorre com isso? Quando o Rosas de Ouro me dá isso, eu vejo que falta isso no terreiro onde eu tenho como ancestralidade, que é o Niso do Peruche. Não que não se tinha, tá? Mas é que se faltava com o excesso que se tinha na casa vizinha, pela questão mídia. Então ali faltava. E aí eu começo a ficar mais curioso. E aí tem os malandros da Nenê de Vila Matilde. Quando se tem os malandros da Nenê de Vila Matilde, começa eu ser de um time da Sociedade Rosas de Ouro, querendo brigar com aqueles meninos da Nenê de Vila Matilde, que era um time conservador, e só eles viajavam para fora do país, só eles dançavam, e só eles eram a representatividade de malandro. Não se tinha esse olhar para outro local, né? E aí aquilo me incomodava muito. E eu frequentava a Nenê, falava, mas como isso? Como isso? E tinha os caras do camisa verde e branco, mas não com a mesma representatividade da Nenê. E aí começa a brigar pelo prêmio. E aonde me dá uma curiosidade, eu fiz parte do time da Sociedade Rosas de Ouro, que é o primeiro time que tira o prêmio da Nenê de Vila Matilde. E aí os caras do Rosas é visto com um outro formato. E aí eu era um negão daquele time que fazia parte daquele confronto sambístico de prêmios. Quem é o passista, quem entende mais, quem dança, quem melhor se veste. Eu não era o único, nós éramos um time. E aí com isso a gente começa a brigar. Minhas homenagens, meu grande beijo, a Denise, que foi diretora daquele ano,
né? Enfim, hoje se encontra aos céus. E eu tive esse privilégio. Mediante a isso, aquilo começa a me incomodar. Ah, ganhei o prêmio, não ganhei, dividi o prêmio. Questão amor e coração. Eu gosto, mas eu quero mais. E aí eu me despeço da Sociedade Rosas de Ouro como passista e quero vir à minha casa, Unidos do Peruche. E aí eu migro para o Peruche como passista, mas eu não queria ser passista do Peruche. Eu não voltei como passista para o Peruche. Eu volto para o Peruche como diretor de passista, como eu era passista no Rosas. Eu tinha um diretor no Rosas de Ouro, mas eu passo a ter o mesmo cargo dele na Unidos do Peruche. E aí quando eu passo a ter esse cargo na Unidos do Peruche, o cenário modifica. Eu sou um dos primeiros diretores da Unidos do Peruche a ter o maior time de malandros que o estado de São Paulo já teve no carnaval, que eram 50 mulheres e 50 homens. Caramba. Eu tive 50 homens naquele AMB. Era um exército. Eu era considerado o pior diretor que se dias na face da terra, mas hoje eu me inspiro, hoje eu me orgulho de ver hoje um mais velho, outros já se partiram desse planeta e muitos seguindo o exemplo que lá atrás eu preguei. De um bom chapéu, uma boa vestimenta, um bom sapato. Não fui o primeiro, mas eu fui quem pregou muita coisa de modificação. E, né? E isso assim, que nem eu também tive uma breve passagem ali pela Bela Vista, e o pessoal mais velho, isso é muito legal, né? Eu vou acrescentar no meu jargão o bom garbo. Sim, sim. Hoje eu ampliei meu jargão, assim, vamos utilizar isso daí. Mas assim, cara, eu sou apaixonado pelas vestimentas de carnaval da velha guarda. Sim, sim. Mano, o sapato dos caras. E aí, é o que você falou, quando a gente via isso na velha guarda. Um bom garbô a gente via nos mais velhos, um bom chapéu, uma boa calça, um bom terno, mas você não via na malandragem, porque a malandragem tinha 2 iscos aí. Se você sambava, você tinha mestria pro samba executado? Porque assim, hoje falam-se na técnica. Eu não uso essa palavra, mas eu respeito quem executa. Eu digo que, na verdade, a mestria no que se faz. Como é que o cara tem mestria no que ele vai fazer? Ele consegue sambar com uma bela calça branca sem sujá-la e manter o respeito do que ele vai exercer? Que vem um pouco da linha ali da capoeira, que já é uma coisa é um bordão, já intrínseca ali. De você executar. E aí, quando eu volto com o Peruche para poder ser diretor de passista, eu quero carnaval naquela casa. E aí eu tive o privilégio, quero agradecer todos eles, de comparecer à casa. Eu não tive uma escola que não teve nos anos pelo qual eu fui diretor de Malandros Passista. Desde a Nenê me prestigiando, a Sociedade Rosas de Ouro, que não saía de dentro da Unidos do Peruche, a Tom Maior, ao Vai Vai. A gente está falando de que período, mais ou menos, assim, para as pessoas terem uma ideia? 2090, 2000 e pouco, assim. Eu junto do Emerson, 2090 e pouco, 2000. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Isso, por esse meados aí. E aí começa esse entendimento, e aí entre os diretores, Nunes do Peruche, eu com o Emerson, não posso deixar de falar aqui, éramos diretores, ele é conhecido como Papito, a gente tem que retratar que a gente tem uma história, mas o outro fez parte dela, ela não segue só sendo nossa, né? Sim. Ele era visto como Papito e o Cleito, o cara chatão, o rude, mas foi uma soma de um trabalho empírico, assim, de uma mestria, de uma excelência, de um bom feito, que nos trouxe muitos prêmios pelo Carnaval de São Paulo, muito respeito. E aí é fundado a questão segmento de malandros e passista do Carnaval de São Paulo com todas as escolas. Faço parte desde o seu início e hoje se mantém ao longo de todos esses anos, todo mundo lá nesse grupo onde a gente partilha e compartilha a execução disso. Com isso, Edu, eu começo a cobrar. Aí o Peruche começa a comparecer com o seu time de passistas e malandros diferenciado do time show, porque as escolas estavam acostumadas com o time show. Era um time show que comparecia nas agremiações. Só que o Peruche não tinha um time show. Então, o que acontece? Cleiton e Emerson começam a fazer o time a comparecer nos eventos. Quantas inúmeras escolas fora o pavilhão a gente compareceu? E aí começou isso. E aí eu começo a dar uma identidade para a malandragem. Mas ao mesmo tempo eu começo a me arriscar também. Eu não queria só o básico, a calça branca, o bom garbô, porque eu já tinha vivenciado isso na sociedade. Então eu queria ver além disso.
E aí eu sou um primeiro diretor que coloca todo o time de uma questão ancestral, de representatividade. Eu tenho outro entendimento aos meus mais velhos, eu digo as baianas, tá? Em colocar todos os homens de turbante na avenida. Eu tive um time de homens de turbante na avenida. Eu acho que eu tenho que compartilhar um pouco desses registros todos guardados e não colocados no meu Instagram, com a rede social, que terá muitas lembranças memoráveis. E aí, num técnico, a gente resolve todo mundo ir de turbante. Aí vamos falar, os turbantes hoje em dia é colado, com todo respeito, já vão formar. Foram amarrados à mão, dobrado, trançado, e os caras sambaram daquele jeito como nunca, naquela representatividade. Muitos hoje dos meninos já falecidos, mas a gente tem boas lembranças. E aí eu torno aquele diretor diferenciado. Já sentia no Rosa, que eu venho de um, mas aquele diretor diferenciado. E aí eu começo a falar a mesma linguagem. Quando você começa a falar a mesma linguagem, você tira como aprendizado do que era malandragem. Nossa, eu fui, eu era ou eu sou. Eu nunca deixei de ser. Tenho um juramento. Uma vez passista, para sempre passista. E aí eu começo a estar no mesmo grau de quem eu tive aprendizado de olhar. Você lembra que eu retratei para você a saudosa Denise? Uhum. Ela era uma referência. Mas eu mesmo passei a ser referência, porque eu começo a estar palho a palho ali, como diretor. Falo, nossa, sou diretor também. Então aquilo engrandece para mim. E aí eu passei diretor de Malandros Passista, numa mestria de buscar. E aí eu busquei a todo tempo. Para quem não sabe, eu conto um pouco da minha trajetória sambística. Eu fui ao Rio de Janeiro também e tive muito aprendizado e muita vivência. Além de desfile, de ministrar o conhecimento que eu tinha aqui em São Paulo, tá? Porque hoje em dia vai muitos ao Rio buscar. Eu levei há anos atrás. Tem o registro do que eu levava lá. Um dos lugares que eu levei muito do meu aprendizado foi na Grande Rio. Avelino. Quantas vivências na Portela, Vila Isabel, Império da Tijuca. Só retratando uma coisa, eu não podia descer do morro. Hoje em dia se desce, sobe e se conhece. Mas eu sou de uma vivência que isso não podia acontecer. E isso que você coloca pra gente é muito peculiar do carnaval, né? Essa integração, porque assim, você falando parece que você tem 200 anos. Né? Porque na mente das pessoas fica, nossa, mas um ano numa escola, um ano na outra, um ano na outra, um ano na outra. E assim, essa integração, você tá falando de uma história recente. Recente, bem recente. 2000, né, cara? Mas o que acontece com isso, Edu? Hoje em dia, eu quero dar os parabéns aos homens à frente de uma ala de passista e à frente da bateria. Eu desconheço esse feito antes. O único homem que eu lembro à frente de uma bateria era o rei da Unidos do Tatuapé, do Grêmio Recreativo Tatuapé. Eles tinham um rei de bateria. Tinha esse cara, depois de uns anos que eu lembro dele lá. Mas eu desconhecia um cara à frente da bateria. Com Ousado, isso, hein? ele era um cara. Não sei o que regia de deixar ele manter ele ali à frente, mas eu lembro muito dele. Miguel Falabella também teve uns anos à frente da bateria da Nenê ali, que bagunçava, porque homenageava, mas a gente tinha uma questão, tipo, o que a sinopse trazia e o que aquela representativa, mas não era um feito de ensaio, mas tinha esse cara. E aí quando você passa a ser diretor, você passa a ter uma outra linguagem de entendimento. Eu não fui o primeiro, mas eu dei o leque da união de abertura de tudo isso, né? Junto ao Campitelli, junto ao Emerson, porque nós fomos os primeiros à frente, porque a mulherada dominava isso, que eram rainhas de bateria. Quero dar um beijo a Deliciane, Eliane, né? Foi rainha do Vai Vai, mega minha amiga. Eu costumo dizer que muito aprendizado, muito obrigado de ter muita vivência. Ela à frente da bateria do Vai Vai como uma rainha e também como aprendizado como diretora de Malandros e Passista, porque eu tive o privilégio de ter aprendizado e vivência com essas pessoas, quando também ficou à frente do Camisa Verde e Branco. Então, você como homem passa a fazer o outro entender que você tem entendimento da mestria de como um homem deva se portar como diretor. De uma mulher ter que se vestir, de como ela tem que dançar, com o comportamento que ela tem que ter, o olhar que ela tem que executar. E isso a gente não tá falando de padrões, né? Não, porque é muito louco, assim, porque quando você coloca de como hoje em dia tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E na realidade, por isso, né, todo programa que a gente sempre acaba esbarrando nessa questão, porque assim, eu sou um cara meio... Eu gosto muito de tradição. Sim. Tá, porque assim, a gente conversando em off, você, por ser um cara historiador, você conseguiu buscar
né, a sua origem, sua ancestralidade, mas você é uma exceção. Né? A maioria das famílias pretas, se conhecer o vô, bisavô, já é bastante coisa, né? Sim. Então, quando eu sou um cara que fala muito sobre isso, é do ponto de vista e fala assim, o pouco que nos restou, né? Então, assim, a gente não pode abrir mão. Não, concordo. Né? A gente não pode abrir mão da tradição. Ah, tradição se muda. Na minha concepção, tradição não se muda. Você pode criar novas. Que nem, por exemplo, não existia o passista na frente da bateria. Hoje tem. Mas você não deixou, você não foi em detrimento do que já existia. Você somou para aquilo, dado o momento, dado o contexto. Então, isso eu acho legal. Agora, você abrir mão de uma tradição, você deixar de fazer uma tradição por conta, sei lá, que o momento pede outra coisa, o hype, como a molecada fala hoje, o hype é outra coisa. Eu não concordo muito com essa parada, sabe? Então, o que eu posso dizer assim? Eu vou falar Cleiton Diamante, tá? Eu sou muito conservador. Mas eu sou conservador. Eu ouvi essa fala sobre mim também. Eu sou muito conservador. Eu respeito e jamais vou ter um apontamento, mas não tenho a concordância. Se eu tiver abertura, eu pratico o feito de aprimorar no meu conhecimento do que a pessoa pode fazer em prol a ela, tá? Eu vou falar uma coisa que eu tenho problema. Aproveitando, não é nem problema, é entendimento. É a questão maquiagem. Eu tinha um problema quando passista de passar muita maquiagem e ficar no chapéu e às vezes trocar o chapéu. Não que não deva se usar porque tudo tá moderno, não tô falando que não deva, né? Porque tem, hoje em dia os patrocínios tem que usar mesmo. Eu não uso, mas eu acho que bacana. Uma hora eu vou ter que usar, né? Porque a pele às vezes não fala muito. A gente é agraciada, para nós demora um pouquinho mais. Para nós demora um pouquinho mais. Mas aí eu tinha isso. Depois, aí tem aquela questão do dizer, que é o que mais acontece comigo. O que você acha do samba do fulano? Samba é samba e essência a gente sente. É só praticar. Eu costumo dizer que dentro do meu questão ancestral e do meu entendimento sambístico, é o tocar. O que toca e o som que se ouve é a mestria na execução. Se tem técnica, não é uma palavra que cabe a mim construir, porque antes de mim teve meus mais velhos, e eles não tinham essa palavra no conservadorismo. Então, no meu entendimento, não existia uma técnica. Eu tenho mestria na execução. Então, eu vou ter um bom ouvido para que eu execute da melhor forma possível. E aí eu, como dançarino, que sou e amo na cultura, da arte, eu não danço só samba, danço outras questões culturais também, minha, brasileira. Eu tenho uma forma de prática de samba no pé malandreado, uma pegada diferenciada do outro, um menos braço. Aí eu não vou dizer para você que eu não uso braço. No Rio de Janeiro, nos meus anos de desfile, eu tive que usar braço. Tive que acelerar o meu samba de uma outra vivência, que é de uma outra questão cultural local. Com isso, São Paulo ganha essa transformação. E aí eu quero aproveitar o ensejo e te retratar uma coisa. Eu, depois de passar a ser diretor, eu sou chamado pelo Peruche, inesperadamente, a receber um prêmio. Aí eu falo, Peruche, vou receber um prêmio, né? Vou lá, né? Minha casa, o reconhecimento, o feito, um privilégio meu. Me chego na Unidos do Peruche e sou agraciado com uma faixa de eterno pasta de ouro da Unidos do Peruche. Só que aquilo era algo impactante. Eu fui bem alinhado e bem arrumado. Para quem não entende para o dia do registro que se tem da época, é da minha pessoa buscar estar bem vestido sempre. Então eu não fui preparado porque eu não tinha conhecimento do feito naquele momento. Aí eu recebo essa faixa de eterna pasta de ouro. Só que aí quando eu recebo a faixa de eterna pasta de ouro, eu sou convidado aí à frente da bateria. Só que aí tem um retrato muito importante, para quem não conhece vai ouvir agora. Todos os mestres, eu não digo um, todos os mestres mais conservadores da minha época estavam sendo homenageados, estavam à frente da bateria naquele dia. E aí eu tenho uma questão, como é que eu ia me portar sobre os caras que eu sempre tive apreço, respeito e tenho até hoje, o privilégio de ter partilhado, vivenciado e olhado o que eles construíram de mestria, né? Porque cabe a eles o som e os toques e os ritmos do que a gente ouve, sambar. Aí eu fiquei meio assim, e agora? Tô com a faixa, samba no samba, passista, e aí eu me pego para poder ir sambar. E aí
meu muito obrigado. Vou falar desde Maguizinho, Cal, entre outros. Meu agradecimento de poder estar junto a vocês naquele momento, mostrar e ser convidado por vocês a estar à frente da bateria. Minha gratidão eterna e manter essa tradicionalidade do bom malandro e sambista que sou. Segura aí que tem mais coisa pra te falar. Mas vamos dar um rolezinho aí pelos reclames aqui da TV Mais Brasil. Daqui a pouco o Aquecendo os Tamborins está de volta. Alô, meu povo do samba! Estamos aqui agora com o nosso Minuto do Samba. Vamos falar hoje de um grande passista, não sei dizer se o melhor, mas um dos melhores passistas que esse país tem ainda, que é o Carlinhos de Jesus. Esse cara, a gente conhece ele como Carlinhos de Jesus, reconhecido pelas suas grandes coreografias em comissões de frente, escolas de sambas renomadas como Mangueira, Portela, Beija-Flor. Seu legado na TV, além do carnaval, na TV a gente sabe que ele já foi jurado de diversos programas de dança. Ele é reconhecido e já recebeu diversos prêmios como Estrela do Carnaval em São Paulo, é membro da Academia Brasileira de Cultura, participou de Dança dos Famosos, Domingão do Hulk, é engajado socialmente. Esse cara tem um trabalho no Rio de Janeiro com campanhas sociais durante todo o período carnavalesco, professor de dança, formado em pedagogia, né, leva seus critérios e seus métodos especiais de ensino de dança para o mundo. Diretor do espetáculo, criou o espetáculo Cidadão Samba e Forças da Natureza, que foram apresentados em diversas ocasiões na cidade do samba e pelo mundo todo. Fundou o bloco Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que desfilou 30 anos pelas ruas de Botafogo, mantendo viva a tradição do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Tem uma contribuição cultural fantástica, além do carnaval, sua influência se estende para o teatro, cinema, eventos internacionais, difundido pela cultura brasileira por meio da dança. Esse é o Carlinhos de Jesus, né? É um ícone do samba. Eu acredito que para você, Diamante, que é passista, deve ter esse cara como exemplo. Lembro, ele fez aí, agora ia falar sobre isso, o Coisinha de Jesus, que o pessoal do Cacete Planeta criou esse personagem. Tamanha é a relevância dele, né, pra dança, e de tirar a dança desse lugar meio que sacro, vamos dizer assim, sacro no sentido de não é uma coisa acessível, né? E eu acho que ele é um cara que ele é responsável de popularizar essa dança de salão, porque ele não dança só o samba, né? Mas a dança de salão em si, eu acho que ele é o cara que traz isso para uma linguagem popular e faz com que todo mundo se apaixone pela dança, independente de dançar ou não, mas passa a ter um olhar, um sentimento quando você vê a dança. O que você acha do Carlinhos Jesus? Conhece ele? Já viu como que é essa relação? Primeiro eu quero dizer que eu fiquei encantado aqui com os registros. Temos características muito próximas, né? De questão de um bom garbô, movimentação. E meu muito obrigado. Conheço o Carlinhos, sim, de Jesus. Tive muita aproximação com ele no Rio de Janeiro, enquanto Lapa. Fui muito tempo. Fiz algumas vivências e apresentações no Rio de Janeiro, como Levianos, entre outros lugares. E aí, como diretor, eu faço um dos primeiros concursos que rege a integração de malandros passando no Carnaval de São Paulo. E aí o Carlinhos de Jesus se torna um intercâmbio para mim com o Jaime Aroche, para me ceder o salão onde eu fui executar essa seleção. Que legal. E aí um cara falou, não, você entende da dança, você está crescendo, então vamos lá nisso. Que também foi contribuinte para o segmento de malandro passista também dessa modernidade que o Carnaval recebeu de São Paulo. E aí é um grande amigo, tenho por ele um apreço, um privilégio, um respeito. Eu tenho muito o que eu digo para ele, que eu tenho um cara na minha mente que me dá um privilégio de querer ter sido muito igual, que era o Armando da Mangueira, que vinha como se destacar no pandeiro ali, e o Carlinhos provém do mesmo entendimento, que são referências que a gente segue ao longo, mas um cara de um brilhantismo incrível. Como que chama esse... Porque ele faz ali, eu vi algumas coisas
sua na internet que esse samba com a cabeça, que o chapéu... Nós temos uma coisa de, igual eu disse, né? O ouvir, né? A gente ouve e a gente tenta manter o gingado com a mestria do balançado do chapéu. Eu vou tentar fazer aqui com o meu, sem você perder a elegância, a postura. Né? O bom garbo. O bom garbo. Né? Bom garbo. A gente vai mantendo isso. Mas o Carlinhos é um grande mestre. Um professor, né? E é isso, cara, eu vendo essas imagens dele aí. É um malandro. É isso. Personificado, isso, sacou? Isso. Então, um personagem, né? A gente incorpora um determinado personagem. Eu costumo dizer que eu me divido em alguns personagens. A gente incorpora. Vou dar alguns exemplos. Quando eu tô de terno branco, eu sei me ver numa característica, com todo respeito, ao seu Zé. Quando eu me coloco um verde e eu toco a minha lapeta do meu chapéu, que é um de veludo, com uma aba mais aberta, aí você vê que você, com todo respeito, há um Oxóssi. E aí você vai incorporando, e aí você faz um tranca-rua quando eu visto preto, e aí quando eu quero vestir um bom malandreado, eu mudo a tonalidade de cor e toco um outro grau de vestimento. Mas é tudo correspondente à eu vi que forma você gosta que do vermelho, né? Você gosta eu gosto. vermelho. Eu costumo dizer que o vermelho me pega bastante. Eu tenho muitas vestes vermelhas, que é o que eu tenho postado bastante, mas eu tenho muitas de outras cores. Tem o branco, tem o rosa, verde. Eu costumo dizer que eu tenho um leque de opções, né? Que a gente vai se enquadrando o que a modernidade pede. Lembra daquele filme, acho que você pegou essa época do Dr. Lau? Meu Faces do Dr. Lau. Você é o da vestimenta. Sim, eu tenho alguns. Assim, ó, eu tenho o dourado, que eu tenho vestido muito pouco, mas eu tenho alguns lá. No meu, vamos dizer assim, meu guarda-roupa, vou falar do meu closet, mas assim, no meu guarda-roupa, eu tenho alguns que eu tenho um apreço. E tem uns que a gente tem Ó a direção, ó, já coração. fica aí a sugestão. Aí, Ariane, se liga aí, Ariane, ó. Vamos visitar a casa do povo aí do carnaval, vamos ver. Então, aqui falou closet. Minha irmã que já foi rainha de bateria, ela tem um quarto lá que é virado de ponta cabeça. Para a temporada 2025 a gente vai visitar essa galera, a gente vai trazer como que a galera se prepara para só trabalho, só isso aí. Anota aí, viu, Ariane? Anota aí. E aí tem isso, assim, as vestimentas ela varia, né? Correspondente ao que você vai ter como execução. Mas, mediante o Carlinhos, aproveitando o ensejo, eu tive o privilégio, Edu, de, voltado para isso, de um bom garbo, um comportamental, um entendedor do que faz, ser jogador de carnaval no aspecto da dança. Eu cobri inúmeras mesas como jurados. Posso te dizer que eu tive uns 2, 3 anos de passistas que foram do meu quadro e se tornou corte no Carnaval de São Paulo. Eu poderia ter sido mais rígido, mas algum aprendizado levou. Isso é legal você tocar nesse ponto, porque isso era uma pergunta que eu queria te fazer. Como é para você olhar, né, tendo aqui como referência o Carlinhos Jesus, né, quando você para e olha assim, você vê o que está posto, você fala, sim, caramba, porque eu acredito que tem por mais que uma vez eu ouvi uma frase, né, que nem eu tenho uma tatuagem, e o cara falou, mano, o cara que desenhou essa tatuagem, que fez o desenho, e o cara que te tatuou nunca mais sai do seu corpo, nunca mais sai da sua vida. É isso. Né? Então, eu vejo nessa questão da dança também, por mais que, né, a vida levou as pessoas para outros lugares, para outros momentos, para outras coisas, você é um pouco de você, sim, ali. Você enxerga dessa maneira, você consegue olhar e, tipo, sem mostrar a cara, se você olhar o samba daquela pessoa, você consegue falar, esse passou por mim, esse não passou, esse tem um pouquinho de mim, esse não tem. O samba, com todo respeito, eu sei que a gente está falando da dança aqui, ele tem uma coisa chamado, para quem não domina, a ingratidão. Eu tenho pelo samba o coração, porque tudo que eu pratiquei e fiz, eu fiz com amor e faço até hoje. Para quem faz esperando o retorno daquilo, chama o decepção, né? Porque a ingratidão vem e logo em seguida dela você carrega a decepção. Sim. Eu tenho uma questão coração.
tudo o que fiz. E foi muito. A gente pensa que a gente não contribuiu pelo esse pilar da cultura paulistana. E eu digo brasileira. A gente contribuiu, sim. Pelo menos eu me vejo que a gente é contemporâneo, desculpa interromper, mas porque assim, a gente é contemporâneo, né? Sim. Nós somos contemporâneos, então é um momento do fazer. É isso. Né? Então você não tá pensando... Hoje a molecada usando, por exemplo, na dança, pode pegar você, Carlinhos. Então, hoje ele consegue colocar um objetivo, falar, olha, eu quero ser igual ou melhor que. Mas quando você é pioneiro em algumas coisas, você não está preocupado com isso, você só quer fazer. É isso. Você só quer fazer. Não, você tem razão. E aí alguns falam assim, ó, eu quero ser igual o tal fulano, porque tal fulano teve inúmeros títulos ou ganhou inúmeras coisas. Eu poderia falar aqui com muita ênfase. Mas por favor, porque, assim, você ganhou alguma coisa de título? Eu digo que eu tive muitas titularidades de faixa como pastor de ouro. Eu fui pastor de ouro em inúmeros lugares, como União da Trindade, Unidos do Peruche, Bisnato de Cacique, Locomotiva Pirituba. Enfim, eu tenho coleção de faixas na minha casa, mas eu não imposto elas em redes sociais, porque é uma questão muito minha. Mas eu vou partilhar. Eu tenho que começar a partilhar disso. Eu acredito, e eu vou falar aqui, gente, o que eu falei pra ele em off. O cara vem de uma família real de samba. O cara tem uma caminhada. Gostem ou não gostem. É isso. Sinto muito quem não gosta. Né? A gente não é amigo. A gente se conheceu pela rede, né? Teve uma proximidade, foi passista, quer dizer, minha irmã foi passista junto com ele. Sim. Né? E tal, a Yasmine, um beijo, Yasmine, te amo. Um beijo também. Mas assim, o Aquecendo os Tamborins, a gente abre esse espaço aqui, e você que está nos assistindo pode vir para cá, a casa é aberta para geral, para que o original, as pessoas contem a sua história. A nossa história do povo preto, ela foi contada por alguém. Sim, é isso. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de contar a sua própria história. Então, assim, esse registro, e que eu te incentivo, o Diamante, falo mesmo para você colocar, e não é... E mesmo que passe pela vaidade do ser humano, não tem problema, porque é um sentimento nosso, e eu vejo que, assim, a vaidade do bem é orgulho do que você produziu, é orgulho do que você entregou. É isso. Então, se você tem uma coleção de faixas na sua casa, é que você foi bom em alguma coisa que, né, quem tem uma faixa no carnaval sabe o valor, né, que seria uma medalha no futebol. Seria... Então, se você tem isso, por quê? Porque, assim, de repente, hoje tem um garoto que está nos assistindo que samba muito, mas falou, eu vou sambar para quê? Eu vou chegar aonde? Eu vou fazer o quê? Isso não te impediu de estudar. É isso. Não te impediu de ser um cara super, ultra, mega educado. Obrigado. Um cara gentil. Sacou? Então, assim, eu acho que, pelo contrário, eu acho que isso veio a acrescentar na sua formação, na sua personalidade, no seu entendimento. Então, de verdade, pro bem do samba. E é assim, isso que eu tô falando aqui pro Cleiton, porque ele tá aqui, eu falo para você que tá aí nos assistindo, que tá aí na sua casa e que tem a sua história. Posta as suas fantasias, posta as suas faixas, porque isso é nosso, é nossa cultura. E se você que tá nos assistindo, assim como o Cleiton que tá aqui, não falar da sua história, não vai ser eu que vou falar. Então hoje a gente vive um momento de rede social, momento de internet. Então, velho, e não é... E se as pessoas quiserem achar que você vai se aparecer também, fala, amigão, eu fiz. O que eu fiz está feito, está aqui. Quem quiser que prove o contrário. Quem quiser falar que o Cleiton não samba, samba mais, entrega mais, tenha mais faixas, tenha mais roupas, tenha mais figurinos, façam mais coisas. Então, você que é passista, você que é rei momo, você que é baiana, eu acredito que deva ter baianas que guardam, embora seja uma fantasia mais difícil, né, de guardar. Então, assim, mostra para a sociedade, mostra a sua cultura, tenha orgulho da sua cultura e torne isso de domínio público para geral, porque é muito importante para nós que estamos chegando ver que teve alguém antes da gente, e isso eu aprendi no samba, que é respeitar número baixo, mas mais que respeitar número baixo, é inspirar gerações futuras, que é a garantia
de que a nossa cultura vai perpetuar e que a gente vai continuar aí, como eu gosto de brincar aqui, 200 anos, você que vai estar vendo a gente aí em 1224, É isso. a nossa ideia aqui, né, em 2024 é justamente essa daí, que você tivesse acesso a esse tipo de informação aí no futuro. E aí foi isso, assim, eu tive o privilégio de não dar o registro ou de não colocar, de dar muito aprendizado. Tive inúmeras passistas que foram minhas em inúmeras escolas, como Unidos do Peruche, Nova Paulistana, Morro da Casa Verde, que ocuparam e ocupam as cortes do carnavais de baterias e do carnaval de São Paulo, vamos dizer o carnaval oficial, né, que é da Liga. Sim. Então eu posso dizer que antes dela ter sido rainha, antes dele ter sido passata de ouro, ele fez parte do meu time com pequeno ou muito, mas ele aprendeu algo comigo antes de todo esse prestígio. Vamos fazer um recorte familiar aqui, eu não costumo fazer isso, mas já que você falou que conhece minha irmã, sambava bem lá em 2010, quando ela é rainha da bateria da X9. Paulistana. Sambava, eu costumo dizer que é referente ao toque, né? Modernizou a rapidez na mestria, vamos dizer assim. Modernizou. O tempo do braço, tempo de perna e execução. Não que samba menos de quem samba atualmente. A diferença do anterior para o atual é o comportamental. Desculpa. Como é que você se porta mediante ao que você ocupa? Estou ou sou? São pontos de formato diferenciados. Do mesmo lugar, mas pontos de vista diferentes. E aí falam assim, mas hoje em dia samba muito mais. Eu não falo que eu sambava mais anteriormente. Eu tinha uma outra execução dentro do que eu ouvia anteriormente. Então, a mestria do que você faz. E mediante a isso, a evolução disso. E aí o que eu vejo? Muitos atualmente, aproveitando a atualidade, usam de dizer eu fiz, eu faço porque eu tenho técnica. Mas imagina você faltar com respeito de quem também contribuiu. Então acho que o que falta é, como voltando na ingratidão, não é a pessoa dizer que você fez, mas que fez parte daquele sinônimo Sim. de construção da vida. Eu não posso dizer aqui para você, tipo, eu, Cleito, não passo. Não, eu passei, eu tive aprendizado com alguém. Eu não fui lá fazer aulas, mas acontece muito das pessoas dizer que ela não passou. Não teve, e ela teve. Ela passou por alguma coisa que ela se tornou aquela. Mas a vida é um barato muito louco, né, Cleiton? Porque assim, quanto mais você negar sua raiz, sua origem, mais ela aflora, ela joga na sua cara assim e fala, amigão, não nega de onde você veio. Referencia quem te deu de comer, que você nunca vai passar fome. É bem isso. Essa é a realidade. O programa voa. Já estamos aqui, mas já fica o convite para voltar. Muito obrigado. Vamos fazer essa visita, vamos fazer quadro de ensinar a sambar aqui, porque o povo diz que não vai pro carnaval porque não sabe sambar. Então nós vamos voltar com o Cleito Diamante, vai ensinar a sambar. E muita coisa legal vai acontecer aí. E assim, Cleito, de verdade, muito obrigado. Não deu pra gente falar de tudo, porque o cara é uma enciclopédia real. E não uma enciclopédia Barça, aquela que está na estante. É aquela coisa contemporânea que está vivenciando, que está vivendo, né? Então, assim, de verdade, nós aqui do Aquecendo do Tamborim estamos muito felizes com a sua presença. Espero que você fique mais próximo do Carnaval de Jundiaí, que possa contribuir para nossas escolas, para a nossa liga, né? O nosso presidente tem uma visão de vanguarda sensacional, então acredito que a gente vai ter diversas construções aí a partir desse nosso momento. Muito obrigado. Por favor, se despeça da galera que está assistindo a gente. Muito obrigado ao Aquecendo do Tamborim, a você e toda a equipe, diretoria aqui do programa pelo convite, à Liga de Jundiaí, ao Departamento da Prefeitura e todos os envolvidos. Foi um grande prazer estar no Carnaval de Jundiaí. Estarei mais próximo para esse próximo ano, no que transcorre poder fazer o próximo maravilhoso Monte. Quero estar ali sobre a pista também, né? Seja lá sambando, contribuindo pela arte da nossa cultura. E dizer que, assim, fica o aprendizado. Aqui eu aprendo, lá eu aprendo, e a gente se divide construindo, para que no futuro esse possa ficar para essa nova geração que está aí. E foi um grande prazer, um grande abraço a todos da nossa cultura, seja São Paulo, seja Rio, seja dos estados. Quero dar um abraço aos presidentes também, né? Por ter tido o privilégio em São Paulo de poder avaliar e ser vice-presidente do prêmio Passistas e Malandros do Carnaval de São Paulo, onde eu avaliei todas as escolas, ao segmento de Malandros e Passistas do Carnaval de São Paulo, pelo qual eu represento como diretor também lá, geral, que a gente construa e possa estar cada vez mais unidos. A minha família, né? Ao meu filho, à esposa, aos parentes, meu grande beijo a todos vocês, a paciência com essa pessoa aqui que sou eu,
e que a gente possa cada vez mais estar mais unido e contribuindo pela arte da nossa cultura. É isso. Esse foi eu não falei para você que ia ser pesado o programa hoje? Esse foi o Aquecendo os Tamborins de hoje. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Até o próximo programa. Valeu! Por isso eu sou a Liga Jundiaiense. Sou a verdade, o amor e confiança. A estrutura de um povão polivalente. Com braços fortes, sou a própria esperança. Nasci na terra de gente bamba, pura beleza singular.